aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos declarar novamente que quero estar perto do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Bom dia, meus irmãos.
Ih, tá muito fraco. Bom dia. Queria convidar a irmã Larissa para estar orando para iniciarmos o culto. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por este domingo. Obrigada, Senhor, por nossa festa ontem. O Senhor esteve presente. O Senhor nos ajudou, Pai. Podemos ficar felizes, meu Deus, na Tua presença aqui ontem. Muito obrigada. Obrigada por este domingo. O Senhor nos acordou, nos deu mais um dia de vida. Obrigada porque estamos felizes em vir na Tua casa e te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido um Deus presente no nosso viver. Que o Senhor receba o nosso culto a Ti, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que é necessário que a gente ouça, Pai. Que o Senhor esteja com esse domingo, com as nossas famílias, com as nossas casas, que o Senhor continue cuidando das nossas vidas. Abençoe a nossa igreja, todos aqueles que trabalharam ontem, que o Senhor esteja renovando as forças nos dias de hoje, abençoando. Também esteja com todos os nossos irmãos aqui presentes, as nossas famílias que ficaram em casa, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, Pai. Mas que o Senhor também receba o nosso culto de louvor ao Senhor. É isso que eu te peço, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 150. Salmos 150. Amém? Eu vou estar lendo um e os irmãos o outro. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem em seu magnífico firmamento. Os irmãos. Louvem ao som de trombeta, louvem com a lira e a harpa. Louvem com símbolos sonoros, louvem com símbolos ressonantes. Tudo quanto a irmã Solange vai estar regendo o hino de número 135 do cantor cristão. Os irmãos podem se assentar. Nós declaramos agora, nós lemos nesse texto que é uma ordem para nós. Louvai ao Senhor. Com todos os instrumentos, de todas as formas, louve ao Senhor. E é isso que nós temos feito, irmãos. E o louvor que nós cantamos anteriormente a esse texto, fala isso também. Que nós devemos louvar, nós devemos cultuar, independente da situação que nós estamos passando. Problemas, dificuldades e enfermidades. Mas nós devemos continuar louvando o nosso Deus, porque só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Porque nós sabemos que todo o sofrimento, toda a dificuldade é momentâneo, é passageiro. O que está por vir é muito maior do que nós temos aqui. Amém, igreja? Então nós vamos louvar ao Senhor, continuar louvando, não é isso? Com o hino 135. Não, desculpa. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia,
enquanto o pastor Levi estará vindo para cá para fazermos o momento ofertório, eu gostaria de estar novamente convidando a igreja para estarmos aqui hoje comemorando com o coro feminino o primeiro aniversário de muitos que virão, se Deus assim permitir. Eu gostaria que a igreja estivesse orando. É um trabalho novo para as irmãs da MCA. Algumas estão apreensivas, nervosas, isso é muito normal, não é verdade? E muitos com a voz bem prejudicada por conta do tempo, mas o nosso desejo é de cultuar ao Senhor, de agradecer ao Senhor por esse primeiro aniversário e, principalmente, levar a mensagem de que, com todas as dificuldades que todas nós, irmãs, estamos passando, nós queremos continuar louvando ao Senhor. Vamos cantar, irmãos. Aqueles que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas poderão ofertar e dizimar ao Senhor. Vamos cantar com alegria no nosso coração. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior? Não há Deus maior. Deus maior. Não há Deus melhor. E não há de haver Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu Louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Abram a Bíblia dos irmãos em Mateus, no capítulo 6. Abram a Bíblia, meus queridos, por gentileza, Mateus, capítulo 6. Mateus, no capítulo de número 6.
Quero agradecer a todos que ajudaram na festa. Aqueles que vieram percebeu, mais uma vez, Deus nos deu grande sucesso. Mais uma vez, nós louvamos ao Senhor por isso. Agradecemos a Deus pela vida do Leno. Que rapaz simpático, irmãos. Que rapaz simpático. Uma simpatia de pessoa. E agradecemos a Deus também pela vida de todos que ajudaram. Muito obrigado, irmãos. O cansaço fica, Gisele não aguentou. Eu vim porque eu sou pastor da igreja. Hoje eu só vim porque eu sou pastor da igreja. Porque estou muito cansado. Mas compromisso é compromisso. A gente vem cansado, mas vem. Mas nós louvamos ao Senhor. Foi muito bom, semana toda, a gente correndo atrás. É muito bom a gente ver um resultado tão positivo. A gente fica feliz por isso. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Quero pedir orações, aos irmãos, orações pela vida do senhor Josias. Hoje, se eu conseguir verba para combustível, eu estarei indo lá. Eu estarei indo lá para visitá-lo. Infelizmente, as notícias não são altaneiras, são notícias que muito me preocupam. Até por isso eu quero lá trazer essa representatividade da igreja. Peço aos irmãos que estejam, os irmãos aí orando, para que Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Sobre o que eu estou falando desses últimos domingos, irmãos? O Evangelho de Cristo e o Evangelho dos homens. Vamos repetir isso para a gente, quando terminar essa mensagem, não esquecer pelo menos daquilo que é principal. 1, 2 e 3. O Evangelho de Cristo. Mais forte agora só os irmãos. Então, eu falei sobre aquele texto na primeira mensagem, que diz que se vier até um outro anjo do céu, anunciando um anjo do céu anunciando um outro evangelho, seja ele anátema. Então, nós fizemos essa configuração para deixar claro que há a possibilidade real de um outro evangelho, e esse outro evangelho já está instalado por aí. Naquele primeiro momento, nós pensamos também sobre características do evangelho dos homens e do evangelho de Cristo, e eu tenho caminhado assim durante toda essa série, colocando características que se contrapõem, que são características opostas uma à outra. E aí, naquele primeiro momento, nós pensamos sobre um evangelho de coisas terrenas e materiais, e um evangelho de coisas espirituais e celestiais. No segundo momento, que foi no domingo passado, nós pensamos sobre o quê? Tinha uma palavra que era a palavra mágica, um evangelho voltado para o poder. Muito bem, parabéns, fiquei feliz agora. E o evangelho voltado para o serviço, para fazer o nome de Cristo aparecer. E hoje nós vamos a mais uma característica, ou duas, que se contrapõem desse evangelho de Cristo e desse evangelho dos homens. Para tanto, você abriu sua Bíblia em Mateus capítulo 6, e como é um texto bastante conhecido, a partir do verso 9, nós estaremos lendo todos juntos. Você que está com a versão diferente, eu queria que você recitasse de cabeça, porque o Pai Nosso é decorado por todos nós, os cristãos. Vamos ler? Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, venha a nós o pão nosso de cada dia. Teu é o reino. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos dar prosseguimento a esta série, que será longa. E nós podemos perceber a oração do Pai Nosso. Eu quero que você ative a sua mente
para que você participe do culto racionalmente. A oração do Pai Nosso, ela deixa muito claro, meus amados irmãos, o modelo de oração que nós os cristãos devemos seguir. Mas ela destaca também, irmãos, algo muito importante para chegarmos a essa divisão, a essa diferenciação entre o Evangelho de Cristo e o Evangelho dos homens. O Evangelho dos homens, irmãos, é o Evangelho quase semelhante ao capitalismo. Eu quero ter muito e o outro vai ter pouco ou nada. Eu não me preocupo com o outro. E o Evangelho de Cristo é um Evangelho diferente. É o Evangelho da partilha, do amor. Eu só estou feliz quando aqueles que estão ao meu lado, aqueles que são semelhantes meus, também estão felizes. Então, enquanto o Evangelho dos homens é um evangelho capitalista, e você precisa anotar isso aí, o Evangelho dos homens é um evangelho capitalista, o Evangelho de Cristo é um evangelho altruísta. O capitalismo quer juntar e o altruísmo quer repartir, dividir. O Evangelho dos homens visa somente, você já ouviu essa expressão, o seu próprio umbigo. Eu não me importo com o que Ana Clara está vivendo ou passando. Eu não me importo se na casa de Ana Clara tem comida, pão ou leite. Eu me importo se na minha casa tem. Se eu tenho, isso é que é importante. Esse é o Evangelho dos homens. É o Evangelho que não se preocupa com o bem-estar do outro. É o Evangelho que negligencia as necessidades do outro. É o Evangelho que não está preocupado com o amor ao próximo, está preocupado com o amor a si mesmo. Esse Evangelho é o Evangelho que nós vemos por aí. É o Evangelho, como eu disse na minha primeira fala, semelhante ao capitalismo, em que eu quero juntar. Quando na verdade a Bíblia disse, sabe o que, irmãos? Sobre juntar, não ajuntem. Não ajuntem tesouros nessa terra. Os tesouros dessa terra são tesouros traiçoeiros. Lenilton, os tesouros dessa terra, diz a Bíblia, que o ladrão rouba, que a ferrugem consome, mas a Bíblia diz, ajunteis tesouro aonde? Nos céus. Meus irmãos, nós temos visto, meus irmãos, com muita tristeza, o acúmulo de riqueza de muitas igrejas. E essa, Maurício, você pode deixar aí para a internet, de muitos pastores, e pastores de São Fidélis, que tem apartamento em Guarapari. Eu acho bacana isso. E eu fico pensando assim, é muito fácil, irmãos. É só não ajudar os membros da igreja. É só pegar o meu salário todinho para mim, que eu vou ter apartamento em Guarapari também. Só o não pagar o seminário do Josué. É só o não ajudar a Larissa. É só o não dar a oferta missionária. É só o não ajudar ninguém com cesta básica, que eu vou ter 10 apartamentos em Guarapari, porque meu salário não é baixo. Agora, quem tem um pouquinho de amizade comigo, um pouquinho só, sabe a minha realidade, sabe que metade do meu sustento todo mês fica aqui, ó, aqui dentro dessa igreja. É o seminário de um, é o remédio de outro, é o aluguel de um, é a cesta básica para o outro. Sabe por quê, irmãos? Quando eu for de São Fidélis, eu não vou deixar nem um grão de areia meu aqui. Não vou. Eu não vou adquirir patrimônio aqui, porque eu não sou daqui. Não vou adquirir patrimônio, porque eu não sou daqui. Eu não pretendo terminar minha vida aqui. Eu pretendo terminar minha vida em Arraial do Cabo. Se Deus quiser. Pode ser uma casinha daquelas mais faveladas e simples, não tem problema não. Mas é muito fácil, irmão. Não divida nada com ninguém, você fica rico rápido. Não ajude a ninguém. Feche a sua mão. No dia da campanha da cesta básica, sabe o que você faz? Traz 1 quilo de sal. É só você não dividir. E aí você vai ficar cheio de coisas. Sua casa vai ser muito bonita, tu vai ter o melhor carro. Quando chover, não saia com o seu carro. Eu conheci um membro de igreja assim. Chovia, não vou sair com o carro não. Por quê? Porque vai estragar.
Pasme, isso que eu estou falando não é piada não, é verdade. E assim nós temos visto o evangelho de hoje, de pessoas que querem, de pastor andando de helicóptero. O terno mais caro que eu tenho é aquele brilhoso, não tem um terno brilhoso, preto que eu tenho? Me deram, irmãos. O relógio mais caro que eu tenho é um relógio de ouro. Me deram. Que eu compro, não gasto mais dinheiro com isso. Os jovens aqui, cadê os jovens? Vocês conhecem meu celular? Qual jovem lembra do meu celular? Você lembra? Deve valer quanto aquilo ali? Hã? Que 500 e pouco, rapaz? R$100 daquele jeito? Meus irmãos, de um tempo para cá, eu fui influenciado pela teologia da missão integral. E quando você é influenciado pela teologia da missão integral, você passa a não se preocupar mais com casa, com carro, com nada. Você passa a se preocupar o seguinte: eu estou aqui na terra para ajudar. Eu estou aqui para ajudar. E Deus me deu para eu repartir. Aí eu saio repartindo. Repartir na ponto, e até ignorância é isso, de às vezes não ter na minha casa. Eu prometi para Gisele, isso eu nunca mais faço. Mas já teve ponto aqui em São Fidélis, de eu repartir tanto que não tem na minha casa. Ontem eu estava vendo o ministro de música da nossa igreja, irmãos, pastor Anderson, vindo a pé. Olhei o Anderson andando a pé, eu falei, não, o Anderson não tem carro. E aí, Dinho, o que foi? Não tem dinheiro para gasolina não, pastor. Eu falei, peraí, Dinho, catei dentro do carro, tinha R$40, eu dei 20 para ele e fiquei com 20. Entendeu? Você está entendendo? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Aí chega uma parte que diz, o pão nosso. O pão é de quem? É meu. Se eu tenho tudo dentro da minha casa e o Douglas não tem, isso é evangelho? Isso é o evangelho de Cristo? Porque no evangelho de Cristo, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, sabe o que está escrito, irmãos? Sabe qual é a verdadeira religião? Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então, quando eu vejo um evangelho, onde eu estou juntando, onde eu estou acumulando, e o irmão do meu lado está passando fome, isso é tudo, mas isso não é evangelho não. Porque o evangelho de Cristo, ele me leva a olhar para o lado, a me preocupar com o outro. Esses dias eu vi uma palavra que caminhava assim para ferir esse jeito nosso de dar cesta básica. E aí eu percebi que era uma piadinha, sabe? Que era para arrebentar mesmo. E eu falei para Gisele, coitado, falta a Bíblia. Falta a Bíblia? Falta! Porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. E diz ainda mais, me mostre a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu dou cesta básica porque eu sou bonzinho, eu dou cesta básica porque as pessoas precisam. E precisam ao lado da sua casa. E que tipo de crente, vizinho, cristão você tem sido? Onde você vê as pessoas necessitadas ao seu lado e não se preocupa. Onde você vê os doentes necessitados e não se preocupa. Porque eu aprendi que evangelho não sou eu ter e o outro não ter. O evangelho é quando nós todos podemos ter. Isso é o evangelho. Pastor, mas esse negócio está na Bíblia. Depois você abre a Bíblia em Atos e você leia. A Bíblia diz que na igreja de Atos ninguém padecia necessidade. Sabe por quê?
Olha como é que é difícil aqui, irmãos. Esquece criança, irmãos. Deixa a mãe cuidar de criança. Sabe por quê? Eles vendiam as suas propriedades e repartiam uns com os outros. Será que tem alguém que tem coragem de fazer isso aqui? Será que tem alguém que tem coragem de meter a mão na conta corrente? Glória a Deus que só tem rico aqui na nossa igreja. E ajudar o irmão que está passando necessidade. Será que alguém tem coragem aqui de falar assim, puxa vida, rapaz, eu tenho essa bicicleta aqui, mas meu irmão está ali, ele não pagou a luz não, coitado. Não é porque ele não é caloteiro não, porque ele não tem. Vou vender essa bicicleta aqui e vou ajudar o meu irmão. Será, irmão? Porque a Bíblia diz, depois você lê em Atos capítulo 2, que ninguém tinha necessidade. Eles vendiam as suas propriedades e eles repartiam entre todos. Meu irmão, eu fico muito chateado quando eu sei que o membro da igreja está padecendo necessidade e ninguém fez nada. Porque quando um membro da igreja está padecendo necessidade, se você não puder fazer nada, tem uma coisa que você pode fazer. Fala com o seu pastor que eu vou resolver. Eu vou correr atrás. Eu vou dar um jeito. Porque o evangelho dos homens é o evangelho capitalista, do acúmulo. Mas o evangelho de Cristo é o evangelho que me ensina a dividir, a repartir, a colocar na mesa e a entender que o pão é nosso, que o Pai é nosso. E eu não posso estar feliz, levantando as minhas mãos no culto, enquanto tem um irmão pobrezinho que não tem um chinelo havaiana para vestir, para calçar. Eu não posso estar feliz, levantando a mão no culto, enquanto ao lado da minha casa tem uma pessoa padecendo necessidade. Eu não posso. Mas sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Que as pessoas hoje não se preocupam com isso? O mau exemplo começa daqui de cima. E quando eu falo daqui de cima, eu não estou falando daqui de cima necessariamente. Eu estou falando do ministério pastoral. Com os nossos carrões, com os nossos salários altos, com as nossas roupas de grife. Começa daqui. Com as nossas camisas da Lacoste. Com as nossas viagens para o exterior. Começa daqui. Já que o pastor não divide, já que o pastor não reparte, as pessoas pensam, o que é que eu vou repartir? Mas agora eu vou pegar vocês. E quando a gente tem um pastor que reparte, que divide, e é a gente que não reparte, não divide, o que está acontecendo? Porque diz que a igreja é reflexo do seu líder. Então por que você ainda não aprendeu a repartir, a dividir? Porque se eu estou aqui há 6 anos dividindo e repartindo. É muito difícil e nem é correto, irmãos, a gente dar a oferta e falar da oferta. Biblicamente não é correto. A Bíblia diz que o que uma mão está fazendo, a outra não deve saber. Mas sabe por que às vezes eu falo? Porque na cabeça de alguns irmãos, eu sou milionário. Na cabeça de alguns irmãos, esse cara vive bem. E aí eu preciso pegar o dito que ficou muito famoso esses dias. Sabe de nada, inocente. Pergunta a Lelis. Pergunta a Janinho. Porque se eu ficar falando, aí uma mão está falando o que a outra fez, aí não pode. Mas um dia você conversa. Eu converso com o Janinho, com o Lelis, e falo assim, é isso tudo mesmo que ele fala? E aí você vai cair em crise. E aí você sabe o que você vai fazer? Vamos aumentar o salário desse homem. Você vai fazer isso. Porque, irmãos, é uma loucura. Mas eu não consigo ver ninguém sofrendo e ficar assim tranquilo, de braços cruzados. Minha luz está paga, minha água está paga, meu salário está na conta, eu tenho um monte de roupa, minha esposa está bem, minha despensa está cheia, e meu irmão, tanto faz
Isso não é evangelho, irmão. Isso é evangelho, Zé? Isso é evangelho, Tadeu? Isso não é evangelho. No evangelho de Cristo, o pão é nosso. No evangelho dos homens, o pão é meu. Essa ninguém posta aqui, é o que eu vou postar. No evangelho de Cristo, o pão, e no evangelho dos homens, o pão é meu, tanto faz você. Eu não estou preocupado com as necessidades que estão ao meu redor. Os órfãos e as viúvas, Tiago 1:7, o problema é deles. Fala-se muito em restituição, não fala-se, irmão? Restitui. Eu quero de volta o que é meu, diz o louvor. Mas abra aí em Lucas capítulo 19. Abra aí em Lucas capítulo 19, que eu vou te mostrar a verdadeira restituição. Lucas capítulo 19, a verdadeira restituição. A restituição do evangelho dos homens é uma restituição que eu quero que é o que é meu, mas a restituição do evangelho de Cristo é diferente. Lucas capítulo 19, todos acharam, amém? Versículo 8, 1, 2 e 3. Lucas 19, 8, 1, 2 e 3. Restituição no evangelho dos homens é o quê? Eu quero de volta o que é meu. E restituição no evangelho de Cristo, eu dou o que é meu para o pobre. E eu dou e restituo 4 vezes mais. Então vocês gostam de cantar os planos que foram embora, aí todo mundo chora, restitui, eu quero de volta que é meu, meu namorado que se foi, restitui, eu quero de volta que é meu, minha casa que eu perdi, restitui, eu quero de volta que é meu. Mas no evangelho de Cristo, restituir é o seguinte: eu tive um encontro com Cristo, tudo que eu tenho, eu vou dividir com o pobre. Caramba, irmãos. Você entende por que da cesta básica? Você consegue compreender, irmãos? Por que que a gente como igreja, entenda isso. A gente como igreja, irmãos, nós vamos ser uma igreja nessa média sempre, 400, 500 membros, porque esse evangelho aqui não é bem-vindo na sua cabecinha capitalista. Porque aqueles que têm cabeça capitalista pensam o quê? Esse pastor é maluco. Como é que eu vou vender a minha bicicleta para poder dar para o pobre? Como eu vou vender a minha camisa de grife para poder ajudar o necessitado? Isso aí. Continua, irmão, juntando um tanto de tesouro aqui. Mas não se esqueça da teologia do livro de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor que deu, quem é que dá, irmãos? Quem é que dá? O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que lindo, Valdemir, esse amém de coração, que lindo. Meus irmãos, eu tenho um carro, quem me deu? Eu quero que vocês falem mais vibração. Você tem uma casa. Quantos tem casa própria aqui? Glória a Deus. Quem te deu? Senhor. Você está vestido aí. Quem te deu essa roupa? Você está com saúde. Quem te dá saúde todos os dias? Meus irmãos, tudo que nós temos, quem provê é o Senhor. É óbvio, meus irmãos, que há um papel humano nisso. Eu não estou dizendo que nós não temos os nossos méritos. Meus irmãos, esses dias, Led, eu estava conversando com Gisele a teu respeito. Eu acho bonito, irmãos. Valdemir, tem um outro menino daqui que é muito assim também, um Dandão.
Pessoas que você vê são trabalhadoras, gente que corre atrás mesmo, porque tem as pessoas que são descansadas, e tu vê pessoas que são trabalhadoras. Você vê dona de casa que para complementar a renda, vai lá e vende um Avon, vende uma Natura, e você vê pessoas que metem a mão no arado mesmo, tem faxina eu pego, e tem não sei o que lá eu pego. Glórias a Deus pela sua vida, Deus vai te abençoar mesmo, mas irmãos, não pense que bênçãos é meramente fruto do teu trabalho pessoal. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque se tu estiver trabalhando que nem um louco, e Deus não te der saúde, como é que você vai trabalhar? Lembra que eu preguei um dia na quarta-feira à noite, eu falei, Mateus deve conhecer isso. O dinheiro, irmão, vai comprar o melhor hospital, mas saúde é Deus que dá. O dinheiro compra o Copador, o Barrador. Não sei se vocês já estiveram dentro de uma rede dessas que eu falei. Meu irmão, eu estive. O dinheiro vai pagar o plano de saúde bom. Paga. Mas quem é que dá saúde? É Deus, irmãos. De modo, dona Claudiceia, que a Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam. Tudo pertence ao Senhor, diga amém por isso. Sua casa pertence ao Senhor, seu esposo, sua esposa, seu filho, até o seu filho, a Bíblia diz, sabe o quê? Que é herança do Senhor. Então esse evangelho, que é o evangelho onde eu vou ter um monte, e o meu vizinho e meu irmão vai ter nada, não é o evangelho de Cristo. No evangelho de Cristo, irmãos, sabe o que acontece? Eu pego emprestado a filosofia da feira missionária. No evangelho de Cristo, cada um ontem fez o quê, irmãos? Cada um ajudou um pouquinho, irmãos. Eu acredito não ter nenhuma pessoa aqui que não ajudou com nada. E se você não ajudou com nada, você está errado. Porque, pastor, como é que você fala isso para a gente assim? Eu falo porque está na Bíblia. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe por que eu sei que todos aqui ajudaram, irmãos? Um deu um bolo, o outro deu um ingrediente para fazer um caldo, o outro foi o que fez o caldo, mas o outro veio comprar o caldo. Os jovens, como eu, estão aqui moídos, sabe por quê, irmãos? Porque nós desde a manhã estávamos aqui, pergunta o Josué. E uma galera cortando bambu, e outra galera carregando e montando barraca, e outra galera carregando tábua pesada, e pega o carro do pastor e vai lá no sítio pegar o som, cada um ajudando com pouco. Meus irmãos, eu vou colocar, quando eu chegar em casa, a foto do momento ápice, e você vai perceber, eu vim aqui de cima e olhei, está para baixo, nossa feira missionária, nossa festa do interior, estava, e era um dia complicado, com muitos eventos na nossa cidade, mas Deus nos abençoou, porque, irmãos, porque quando o povo de Deus está unido, tudo dá certo, amém. Então eu fico feliz, irmãos, de ver um chegando com bolo na mão. Eu vi a tia Lúcia, eu louvo a Deus pela tua vida. Tia Lúcia chegou, pastor, eu fiz uns pastelzinhos aqui. Onde? E eu comi o pastel e estava gostoso. A senhora agora tem que fazer pastel para mim. Mas cada um ajudou com pouco, irmãos. Não fica pesado para ninguém. E nós conseguimos, irmãos. E aí, Janinho, eu estava dizendo para a Gisele, para a Alessandra, para os jovens aqui embaixo, Larissa estava, Denise estava, não mensure a bênção de uma atividade da igreja somente por quanto ela deu de lucro. Tinha um clima de paz, tinha um clima de alegria, as pessoas estavam felizes, e o melhor, irmãos, eu fiquei abismado ontem. Leno Maia é um cantor que tem esse perfil mais que agita. Na hora que eu falei assim, vamos orar, irmãos, as pessoas ficaram em silêncio, e nós oramos, e o evangelho foi anunciado.
E as famílias foram abençoadas. Mas por que que nós conseguimos fazer aquela feira? Irmãos, se ficasse por minha conta sozinho, não aconteceria. Mas porque cada um fez o quê? Ajudou Dona Magali um pouquinho. Me dê licença, Dona Magali, para falar para o seu irmão. Ele é crente e não sabe o que é. Quem estava aqui na feira sabe o que eu estou falando. Marcelinho vai e vem com o carro o dia inteiro. E eu fiquei feliz com aquilo, irmãos. E eu não tenho dúvida que um dia eu vou ver o Marcelinho batizando ali, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida, porque está se envolvendo com a obra de Deus. Então, o lucro nem foi tão alto assim. Teve. Mas, irmãos, o lucro espiritual, você não pode saber. Eu estava aqui, dá licença, Dona Benícia. Eu estava lá em casa, meus irmãos. E a Rosileia, cadê Rosileia? Irmãos, aquela mulher ali, ó, ela me ajuda muito. Ela me ajuda muito no meu ministério. Porque tem coisas que eu não sei e ela sabe. Então ela passa para mim. Falou, pastor, o senhor viu um estou no hospital. E eu fui lá, Dona Benícia. Eu fui lá, tinha uma outra filha da senhora lá, acho que filha, e eu orei com ele lá, li um salmo com ele, e quando ele abriu os olhinhos, ele olhou para mim e falou, pastor, estou feliz que o senhor está aqui. Ele falou. Essa é preocupação com o outro, e não é uma preocupação com o outro, enquanto só porque eu sou pastor da igreja, eu vou por obrigação. Não, irmãos, eu amo o senhor Vilmar, eu amo o senhor Josias, eu amo vocês. Até porque se for por obrigação, eu não vou. Sabe por quê, irmãos? Biblicamente errado. A Bíblia diz que o ministério tem que ser exercido sem gemido, com alegria. Então, meus irmãos, o pão é de quem, irmãos? No Evangelho de Cristo. E no Evangelho dos homens? É meu. É meu. Eu não estou preocupado, meu amado irmão, com aquele que está do meu lado sofrendo. Eu não estou preocupado com aquele que está do meu lado chorando. Mas quando eu vou para o Evangelho de Cristo, ele me projeta para quem? Para o órfão e para a viúva. Tiago 1,27, que são aqueles que padecem de carestia, de necessidade, pelo menos no ambiente do Novo Testamento. Eram figuras da fragilidade, figuras do desamparo. Eram pessoas sem condições econômicas. O provedor da família, na família patriarcal, como diz, família patriarcal, é o homem. Então a viúva e o órfão passavam necessidade. Veja bem, quem já participou, Dona Lúcia eu sei, mas quem está aqui que já serviu a ceia do Senhor, já foi convidado a servir. Glórias a Deus pela vida dos irmãos. Os irmãos um dia vão passar por um concílio para serem diáconos oficiais da igreja. E eles vão fazer a seguinte pergunta: qual a origem da instituição da diaconia? E sabe qual é a origem, irmãos? Estava existindo uma briga, porque as viúvas de uns estavam sendo atendidas e a de outros não estavam sendo atendidas. E os apóstolos, irmãos, estavam se espremendo, porque eles precisavam estar ocupados de quê? Da oração e do preparo da palavra. E aí Deus coloca no coração o quê? Levanta uma segunda instituição, que são oficiais da igreja. Por isso, eu não acredito, Dona Lúcia veio de lá de Nova Iguaçu e sabe que isso existe. Eu não acredito nesse negócio de diácono temporário. Diácono é oficial bíblico da igreja. Eu vou colocar um diácono aqui, ele vai servir 2 anos, se me dá problema eu troco. Isso é artimanha de pastor, irmão. Isso não é da Bíblia, não. Diácono é oficial da igreja. Irmão, eu fui consagrado a pastor. Quando eu morrer, eu sou o quê? Pastor, irmão. É vitalício esse negócio. Então eu acredito, da mesma forma, Deus levantou a instituição diaconal. E eles levantaram a instituição diaconal em função de quê? Viúvas estavam padecendo necessidade. Havia uma disparidade, estavam atendendo mais uma do que outras. Opa, levanta a instituição diaconal para que as viúvas sejam bem atendidas. Isso é evangelho. Quando eu me preocupo, Nélis, com aquilo que o outro não tem.
Tem pastores, irmãos, minha classe, e aí eu posso falar à vontade. Há pastores preocupados com o bem das ovelhas, e há pastores preocupados com os bens das ovelhas. Pegou o trocadilho? Há pastores preocupados com o bem da ovelha, e há pastores preocupados com os bens da ovelha. Meu irmão, eu não estou nem aí. Meu irmão, come a sua casa, o que você tem? Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, irmãos, em poder, às vezes, que é muita correria, às vezes demora uma semana para fazer uma visita, porque tinha mais 15 na frente para fazer. Mas eu estou preocupado com o seu bem-estar. Eu fico preocupado. Eu estou preocupado com Laís, Magali. Estou preocupado com Laís. Me mandaram um recado. Eu vou lá ver Laís. Eu fico preocupado. O senhor que vai ser pastor, Serginho Edmário que vai ser pastor, não é para estar preocupado com os bens das ovelhas, é para estar preocupado com o bem das ovelhas. É o bem. Esse Nilda está bem, esse Gilmar está bem. Não é estar preocupado com os bens. Não, irmão. O que Deus te deu, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu louvo a Deus. Viva com conforto e ajude o máximo de pessoas que você puder. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque aqui nesse templo, enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, o Elise está fazendo faculdade lá em Portugal e tem membros aqui da nossa igreja que mandam regularmente dinheiro para ele. Eu não vou citar o nome. Então, em outra, não estou falando de um membro, não, estou falando de membros. Sabe o que é isso, irmãos? É amor. Mais cedo ou mais tarde, se o Elias voltar e esnobrar a gente, Deus cobra dele, não tem problema. Se mais cedo ou mais tarde, ele chegar aqui cheio de diploma da Europa e humilhar a gente, não tem problema, Deus cobra dele. Mas Deus o sabe, que ele tem porque ele é inteligente, mas ele tem porque a nossa igreja também pegou firme. Sabe o que acontece? Atenção, jovens aqui da igreja. Cadê Jaine? Jaine está aqui? Eu estava conversando com Jaine ali esses dias, fui pagar a venda do Valdemir, glória a Deus, né, Valdemir? E Valdemir sempre abençoa a minha vida, sempre. E eu aprendi com você, Lelis, isso. Lelis falou, pastor, para de comprar essas coisas em qualquer lugar, compra do Valdemir porque ele é dizimista, agora eu vivo lá, pendurar lá na... E aí eu estava ali conversando com Jaine, e Jaine estava falando, pastor, tu tal período já da faculdade, não sei o quê. Falei, é mesmo, Jaine? É, pastor, que faculdade você faz mesmo? Engenharia de produção. Vê se pode uma bichinha magrela dessa engenheira. Isso cresceu correndo aqui, irmãos. Porque já, Valdemir veio da Central, já está aqui quantos anos, Valdemir? 17 anos, irmão. Jaine deve ter 18. Quanto? 19? Oi? Não, fala, esquece. Meus irmãos, quando Jaine chegou aqui, ela tinha 5, 6 aninhos de idade. Cada milímetro dessa igreja ela conhece. Aí acontece agora, o que Jaine vai ser? Engenheira. Glória a Deus. Aleluia. Agora é hora de virar as costas para a igreja? É a hora de falar assim, caramba, onde eu recebi a palavra de Deus? Onde me ensinaram a palavra de Deus? Agora eu vou abençoar o adolescente, porque isso aí vai ganhar pelo menos uns 15 mil de salário, para começar. Fala amém. Isso, filho. Eu recebo. Meus irmãos, agora tem uma adolescente que não pode ir para o congresso. Agora as meninas vão fazer o segundo acampamento infantil da nossa igreja. O que a gente tem que fazer? Cada adulto aqui tem que adotar uma criança e pagar para ela, meu irmão. Levi, mas o que é isso aí? Não, irmão. Sabe o que vai acontecer? Você vai abençoar e Deus vai multiplicar na sua vida. Sabe por quê, irmãos? O que é o evangelho? No evangelho, irmãos, a Bíblia diz que é mais bem-aventurado o que, irmãos?
dar do que receber. Ontem, irmãos, eu encontrei um jovem que já foi da nossa igreja. Ele estava aqui na festa missionária. Viu o resultado espiritual? Não mensure só por causa de dinheiro. Aí eu estava ali conversando com o Douglas, seu irmão, Daniel. E aí, o jovem, que bom, dei um abraço, um jovem querido, bacana. E aí, tudo bem. Rapaz, você vai no projeto Vida na Vida? Opa, o tempo tinha me chamado, mas só que o Douglas vai embarcar, não sei o que lá. Não, rapaz, tu é meu convidado. E qual foi a palavrinha mágica? Qual? Eu pago para você. Ih, rapaz, o bichinho quase deu cambalhota. Entendeu? Mas o que é isso? Isso é investimento espiritual. Meus irmãos, hoje nós vamos estar aqui e nós vamos ver o coro feminino aqui. Pelo menos no último ensaio eu contei 19 mulheres. Deve estar por aí, 19, 20 mulheres. Meus irmãos, eu lembro da primeira vez que a Solange subiu aqui com 7 meninas. Merrequenguela, até Lelis era solista. Lelis solando, meio atrasada, a música lá em Petrópolis, ela aqui em São Fidélis, e ela foi, e Solange, vai, danada, vai. E hoje, irmãos, esse coro está fazendo um ano, com triplo de mulheres. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, Solange. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque quando a gente se propõe a fazer, Deus vai multiplicando. Meu irmão, as pessoas que não repartem, vou terminar, não são pessoas felizes. Porque uma das maiores alegrias do mundo é quando a gente pode ter e ajudar um irmão nosso. E melhor, durma com esse aí. Melhor é quando você pode ajudar uma pessoa a quem você nunca viu e nem sabe quem é e talvez nunca mais vai ver. Vou contar uma história para você. Termina aqui. Eu estava indo para a Bahia. Eu tenho uma única vaidade na vida. A igreja já sabe qual é. Vocês sabem, né? Qual é? Viajar. Eu gosto de viajar. Eu confesso para os irmãos essa minha fraqueza. Mas será que é uma fraqueza? Acho que o ser humano tem que aproveitar a vida mesmo. Quando me sobra um dinheiro, eu gosto de fazer uma viagemzinha. E eu estava indo para a Bahia. Estou indo para a Bahia. Cortando aqueles rincões lá, com aquelas retas, Tadeu, que não acabam mais. No Nordeste e na Bahia, irmãos, você vai pegar retas de 8, 9, 13 quilômetros, tudo de reta. Parece que você não vai chegar. Meu irmão, isso acontece 80, 90. Não mentir não, devia estar uns 120. Eu percebi o carro puxando Josué. Josué é motorista, ele dirige muito aí para fora. Eu percebi o carro puxando para a direita, puxando demais. Quando acontece isso, aconteceu? Pneu. Parei o carro, o pneu furou. Pastor Levi, né, irmão? Gosto muito de carro. Fui no step. O step estava vazio. Uma reta de 9 a 13 quilômetros. Irmãos, na Bahia, tu roda às vezes 200 quilômetros sem ver nem grilo, nem formiga. É um negócio de doido. Aquelas fazendas enormes, você só vê gado. Meus irmãos, eu olhei para minha neguinha e falei, meu Deus, a gente passar a madrugada aqui, irmãos, você quer ver lugar perigoso? Beira de estrada, rodovia, é perigoso. Passa gente de tudo quanto é jeito, e passa muita gente mal intencionada, vai ver 2 pretos. Na época meu carro tinha 1 ano, estava novinho, 1 ano de uso, chamava muita atenção. Eu falei, meu Deus, vão acabar com a gente. E eu fiquei pensando o que, irmãos? Em fazerem covardia com a minha esposa. Meu irmão. E eu faço o que, irmãos? Quando a gente não tem nada mais para fazer, o que crente faz? Ora. Pena que a gente deixa a oração como último recurso. Deixa eu postar essa também. Pena que a gente deixa a oração como último recurso. É uma pena.
A oração deveria ser o primeiro recurso do crente, o primeiro. Dei a mão à minha esposa e falei: Gisele, tu acredita em Deus? Eu acredito, irmão. Nessa hora até ateu acredita, né? O avião está caindo. Até ateu, ó meu Deus, até ateu. Dei a mão à minha esposa e falei: Senhor, tem misericórdia. Nós estamos num lugar que nós não conhecemos. Tem misericórdia de nós. Manda um socorro, meu irmão. Sentei dentro do carro. Gisele ficou do lado de fora aflita e anda para lá, anda para cá. Eu falei: Gisele, o jeito aqui a gente ouvia um sonzinho, só pegava aquelas rádios, irmão. Com o que, irmão? Axé Music. Rapaz, baiano tem fogo no pé. Ô bichinho danado, irmão. Né? Eu acho que o bebê baiano já nasce cantando Ivete Sangalo. Deus me livre, é um negócio terrível. E aí, meus amados irmãos, só tinha aquelas rádios ruins, nenhuma rádio evangélica. E eu ali vou ter que ficar em espírito de oração, orando, e espírito aqui pedindo a Deus. Meus amados irmãos, daqui a pouco, lá nos Grimpão, Gisele: Levi, o que é que foi? Vi um carroceiro, eu falei: é esse. Já fui para fora, eu falei: vai ficar com medo de mim. Negão de carrão é ladrão. Vai ficar com medo de mim. Mas o bichinho veio, quando chegou perto de mim: ô vizinho. Morei em Minas há muito tempo. Quando você não sabe o nome das pessoas, você chama de quê? Vizinho. Ô vizinho. Ô, tudo bem? Rapaz, estou com um problema aqui. O senhor pode me ajudar? Posso sim, vizinho. Pneu do meu carro furou, rapaz. Ih, rapaz, eu posso te ajudar sim. Tem uma borracharia logo ali na frente. 53 quilômetros de carroça. E agora? Deixa a Gisele vigiando o carro. Posso voltar à noite? E falei: Gisele, vamos embora. Tranquei o carro, meti o alarme e ó, partimos fora, eu e Gisele. São as minhas aventuras que eu não conto. 53 quilômetros de carroça, meu irmão. Chegamos na cidade. Você pensa que a coisa pode piorar? Borracheiro fechado. Vamos na casa do borracheiro. O borracheiro, meu irmão, no interiorzão mesmo desses estados aí, 6 horas, está todo mundo dormindo. Meu irmão, fomos na casa do borracheiro. Ele vem com a cara toda amarrotada, conserta o coisa. Vamos agora na casa do único taxista da cidade para ele levar a gente. Levou a gente, colocamos pneu. E eu perguntei: para qual a figura central desse negócio aí? O carroceiro. Meu senhor, depois de eu ter resolvido o meu problema, ao egoísmo. Entendeu? E o senhor? Não se preocupe não, vizinho. Eu moro ali mais para frente da onde a gente estava ali. Meu irmão, ele ia ter que voltar aquilo tudo. Eu estava com bastante dinheiro no bolso, dei R$500 a ele. Ele não quis aceitar nem por nada. Olha a palavra do matuto: Deus já me pagou. Meu irmão, isso não existe, irmão. Isso não existe. Aqui na cidade tem crente que compra o carro, bota lá atrás: foi Deus que me deu. Passa pelo irmão e não dá uma carona. Como é que pode? Foi Deus que te deu, não. Foi o capeta. Porque não está ajudando ninguém, só pensa em si mesmo, só pensa no seu bem-estar. Mas o evangelho de Cristo, irmãos, é o evangelho em que eu olho para o outro, para a necessidade do outro e ajudo o outro. Meu irmão, sabe quando eu vou encontrar aquele carroceiro na minha vida mais? Nunca. Mas é bem provável que eu encontre no céu. E que Deus ajude aquele homem. Meu irmão, eu contei essa história para dizer para o irmão o seguinte: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber.
e disfarça o conceito de restituição. Restituição no evangelho dos homens, eu quero que é meu. Restituição na Bíblia, eu restituo quadruplicadamente. O que é meu eu dou. É a restituição ao contrário. Restituição no evangelho dos homens, o que eu perdi eu quero de volta. Na Bíblia, o que eu ganhei eu vou dividir com o pobre. Que Deus ajude a gente a entender, meus amados irmãos, que as obras e a fé são duas rodovias que precisam caminhar paralelo. As obras e a fé são duas rodovias que precisam caminhar paralelo. Não tem como eu dizer que eu tenho fé se não tiver obras. Mas o Tiago, ele vai dizer, e eu já estou repetindo, né? Mas eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, meu irmão, quando você vê alguém chorando, porque nem sempre, Elisete, minha amiga querida, dona Alzira querida, nem sempre o que a pessoa precisa é de ajuda financeira, irmão. Irmão, aqui, olha aqui para mim, só um minuto. Nem sempre o que a pessoa precisa é de ajuda financeira. Às vezes a gente pensa assim, mas o que eu vou fazer para ajudar um rico? Meu irmão, às vezes uma pessoa que tem condições financeiras, ela tem outros problemas. Às vezes uma pessoa que tem, irmãos, nós temos alguns irmãos aqui na igreja, que são irmãos mais um pouquinho abastados, glórias a Deus pela vida deles, meus irmãos, mas eles também têm problemas. Eles precisam muitas das vezes, não é das nossas finanças, mas precisa de um abraço, precisa da nossa oração, precisa do nosso carinho. Você sabia disso? Você sabia sim ou não? Você tem que entender o seguinte, meu irmão, se você está vindo a uma igreja, é porque você tem questões para colocar no altar do Senhor. Então a gente pensa assim, a pessoa tem dinheiro, tem um carrão, tem um casarão, não tem problema. Lê do engano, lê do engano. Lê do engano. Às vezes a pessoa tem um problema na família. Às vezes a pessoa tem um outro problema que ninguém sabe. Mas irmãos, nós precisamos entender que o nosso chamado é para partilhar. Às vezes a partilha é uma cesta básica. Às vezes a partilha, sabe o que é? Vou ajudar o Serginho lá na congregação. Serginho não vai precisar de cesta básica lá não, irmão. Pelo menos não agora, que ele está numa fase de estruturação espiritual. Sabe o que eu estava pensando, Serginho? Esse fim do ano a gente já tem que criar uma diretoria para a nossa congregação. Parar de vir gente daqui para ajudar lá em questão de diretoria. Para ela começar a ter áreas de igreja. Mas meu irmão, você sabe tocar e você não vai lá ajudar o Serginho? Você peca. Você sabe solar aqui na igreja com culto cheio, mas muitas vezes o Serginho está lá precisando, irmão. Então a gente pensa que partilhar é partilhar só cesta básica. Irmão, eu gosto muito dessa área social, todos sabem disso, mas muitas vezes o que alguém precisa é de um abraço, o que alguém precisa é de um oi, o que alguém precisa é de uma oração, o que alguém precisa, irmãos, é de uma palavra de carinho. Dona Lúcia vai pregar hoje, Dona Lúcia Abreu. Meu irmão, ninguém que vai pregar passa um dia bem. Ninguém fica nervoso, dá dor de barriga. Você tem que orar. Dona Lúcia, ó, a senhora está aqui, o que eu posso dar para a senhora? Se bem que até ela está precisando. O troço está tão ruim no Brasil que até ela está precisando. Ela não vai falar, ela não vai te pedir R$1, mas vai lá dar um abraço nela, ora com ela, porque pregar é uma responsabilidade muito grande. Às vezes o que a pessoa precisa é de uma visita, é de um abraço, é de um carinho, é de um estou contigo, é de um estou orando por você. Que nós, irmãos, que nós não possamos viver, doutora Vanessa, esse evangelho egoísta, esse evangelho capitalista. Ele não é de Deus, ele é dos homens. Que nós possamos viver esse evangelho que divide. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Uma família que veio para aqui para a igreja, exemplo de partilha. Eu louvo a Deus pela sua vida, Elinho. Eu louvo a Deus pela sua vida, Cleive. Fiquei tão feliz ontem. Veio Raelzinho e Cleive com o bolinho de sempre dela na mão. Para quê, irmãos? Para ajudar, para contribuir.
Deus tem me abençoado e eu vou tirar um pouquinho, não é daquilo que está me sobrando, não, é daquilo que é meu. E eu vou poder ajudar. Meu irmão, as pessoas falam de milagres na Bíblia, não fala? Um dos maiores milagres que eu vejo na Bíblia foi um garotinho dividindo pão e peixe. Um milagre do não egoísmo. Meu irmão, criança, Mateus e Jó estão ali. As primeiras palavras que criança aprende, ali ó. Também são pai também de criança ainda pequena. Qual a primeira palavra que criança aprende, você sabe? Dá, dá, dá. Quer, entendeu? Me dá, eu quero. Então você vê na Bíblia uma criança, que é um adolescentezinho, mas que ele faz o quê? Não é me dá, é toma, toma, toma. E Jesus pega aqueles peixinhos e aqueles pães e faz o quê? Faz uma oração. Isso para Jesus era fácil. Jesus era o Filho de Deus. Milagre é a especialidade de Cristo. Mas uma criança deixar de dizer me dá e dizer toma, é um milagre muito grande. Que o Evangelho de Cristo seja assim. Que nós possamos parar de dizer, Deus, me dá, me dá, me dá. Às vezes nós somos como crianças nas nossas orações. Eu quero, me dá, faça isso, resolva aquilo. E que nós possamos olhar o que está ao nosso redor e repartir e dividir. Divida a sua oração com alguém. Angelita tem esse dom, tia Lúcia. Tem pessoas que têm esse dom, orar. Você percebe, irmão, que quando a pessoa ora é diferente. Pastor, eu sei tocar, vai ajudar Serginho. Eu disse, irmãos, nós não podemos deixar Serginho sozinho. Ele não vai conseguir sozinho. Ninguém consegue. Ninguém, nenhum pastor. Pode entrar o pastor aqui dentro do outro, virar um pastor só. Ninguém sozinho consegue. Aí esses dias eu cheguei lá na congregação, vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Antônio José dirigindo o culto. Eu quase caí para trás de alegria. A mensagem naquele dia, desculpe Gésio, você pregou muito bem, mas a mensagem não foi você pregando, foi Antônio José dirigindo o culto e lendo a Bíblia. Irmãos, eu fiquei muito feliz. O meu coração quase explodiu de alegria. Eu fiquei feliz, porque é mais um que Deus levantou para ajudar. Deus abençoe você. O evangelho dos homens é o evangelho capitalista. Eu quero, eu vou juntar, e o outro que está do meu lado. O evangelho de Cristo não é assim não. O Evangelho de Cristo, o pão é nosso, o Pai é nosso. Que Deus nos ajude a partilhar. Partilhar a cesta básica, partilhar a oração, partilhar o carinho, partilhar uma visita, partilhar aquilo que temos, para que o Senhor faça um milagre na multiplicação. Que Deus nos ajude. Senhor, levai-nos agora em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelas suas santas mãos. Abençoa-nos. Abençoa-nos, ó Pai. E nos ajude a cada dia a viver esse evangelho do amor ao próximo. Abençoe, Senhor, a nossa congregação. Que nós possamos ver a nossa congregação florescendo a cada dia mais. Abençoe Edmar, Serginho e Isaac. Que família especial, uma família maravilhosa. Uma família de servos de Deus. Uma família de pessoas, ó Pai, que estão doando a sua vida para que mais tarde, Senhor, eu creio, Senhor, na Penha nós teremos uma igreja ali em nome do Senhor Jesus. Abençoe o Sr. Josias, abençoe o irmão Vilmar, abençoe aqueles que estão sofrendo, abençoe a dona Lúcia na condução da palavra nessa noite. Dá tranquilidade, calma, unção, sabedoria, tua serva. Muito obrigado pela Solange, pelo coro da nossa MCA, o coro feminino. Que o Senhor abençoe a cada irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos pela vida de cada um que ajudou na feira missionária. Muito obrigado, na festa do interior, em nome de Jesus, amém. Amados, se coloque de pé, vamos terminar cantando.
No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei a paz, encontrei amor, e hoje já não tenho mais. Antigo, hein, irmãos? Aprendi a amar ao próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você. Deus por isso é que eu estou sempre a cantar. Cristo meu Senhor, com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre eu viverei, viverás, e vou que anda nesse mundo sem razão. Aprenda, aprenda a perdoar os erros, irmão. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do maravilhoso Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e que todos juntos digam bem forte: amém. Vai em paz, irmão. Deus abençoe. Um bom dia para você, tá bom?